Olá, pessoal! Eu resolvi fazer esse vídeo só para a gente desmistificar algumas questões que podem acabar ficando não entendidas, né? Primeiramente, a diferença entre núcleos e fibras, tá? Quando a gente falar núcleo, a gente está falando de um aglomerado de corpos de neurônios, tá bom? Então, eu trouxe essa imagenzinha aqui que a gente vai utilizar bastante nos outros vídeos para a gente entender melhor e desmistificar essa imagem aqui, tá? Essa imagem é uma imagem didática. Então, embora eu tenha núcleos sensitivos e motores dos dois lados, principalmente porque os nervos cranianos são pares, então tudo que eu tenho de um lado eu tenho que ter do outro, né? Mas para ficar mais fácil a compreensão, a gente deixou deste lado da imagem os núcleos motores e deste lado da imagem os núcleos sensitivos, tá? Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui, sempre que um núcleo for motor, ele vai estar. Os corpos de neurônios que estão na região desses núcleos motores, eles estão organizados e aglomerados nessa região. Vou pegar aqui um exemplo, tá? O núcleo do hipoglosso, que é um núcleo puramente motor. Então, os corpos de neurônio que estão aqui neste núcleo, como é um núcleo motor, eles vão emitir axônios, que são fibras, tá? Fibras nervosas, até a periferia. Então, no caso do núcleo hipoglosso, os neurônios que estão organizados nessa região vão emitir axônios que vão se juntar e a junção desses axônios vai formar o nervo hipoglosso que vai inervar a língua. Quando eu estiver falando de núcleos sensitivos, eu tenho que pensar que vai ser o contrário. Então, eu vou ter um neurônio lá na periferia, tá? Vou pegar aqui como exemplo o núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário ele é responsável pela inervação sensitiva da língua. Então, lá na língua, eu vou ter um neurônio que vai perceber tanto a sensibilidade térmica, a sensibilidade algésica, que também é chamada de dolorosa, tá? E também eu vou ter um outro grupo de neurônios que vai ser responsável por captar o sentido especial da gustação, tá? Então, essas informações que forem captadas lá na língua, os neurônios que estão ali vão emitir axônios que vão se juntar formando alguns nervos, depois a gente vai ver quais são os nervos que estão envolvidos na inervação sensitiva da língua, e esses nervos vão se projetar aqui para o núcleo do trato solitário, onde os estímulos que foram percebidos lá na periferia vão ser então aqui traduzidos, vão ser interpretados nessa região do núcleo do trato solitário. Então, o que eu queria deixar claro aqui é, os núcleos motores emitem fibras axonais, tá? Que vão formar nervos, e os núcleos sensitivos, eles recebem aferências vindas da periferia, trazendo estímulos que vão ser interpretados, então, nessa região de núcleos motores sensitivos, e depois eles vão ser projetados para outras regiões do cérebro que também estão envolvidas na interpretação de estímulos, ok? Então, eu queria relembrar rapidinho com vocês a respeito desses componentes, tá? O primeiro que a gente vai ver aqui é o componente aferente somático especial. Esse componente ele vai estar associado ao sentido especial da visão e da audição, tá? O da visão não está representado aqui porque a via da visão vai estar envolvida com centros mais superiores aqui, tá? Depois a gente vai ter um vídeo só de via da visão para explicar direitinho, mas aqui a gente consegue ver os núcleos cocleares que estão envolvidos na audição e por isso, né, eles vão ter essa coloração aqui do componente aferente somático especial. A gente também tem o componente aferente somático geral, que ele vai estar trazendo informações a respeito de estímulos térmicos e algésicos, a sensibilidade geral, né? A gente também vai ter receptores que vão integrar também aqui no componente aferente somático geral as variações de tato e pressão. A gente vai ter também um componente aferente visceral geral, que vai estar associado às vísceras e vai perceber também estímulos de fome, de sede, de prazer sexual e de dor visceral, tá?
A gente tem também o componente aferente visceral especial, que vai conduzir exclusivamente o estímulo gustativo, ok? E aqui a gente fecha, então, todos os componentes que são sensitivos, que são aferentes. E agora, depois, nós temos 3 tipos diferentes de eferências, tá? Nós temos a eferência visceral geral, que participa do sistema nervoso autônomo, inervando a musculatura estriada cardíaca, musculatura lisa e também as glândulas, tá? O componente eferente visceral especial participa do sistema nervoso autônomo, inervando a musculatura branquiomérica. Então, os músculos da fonação, da glutição, tá? Os músculos da face também são músculos branquioméricos que vão se originar lá do segundo arco faríngeo. Não estou enganada. Acho que é o segundo mesmo. E, por último, a gente tem o componente eferente somático, que vai inervar, então, toda a musculatura estriada esquelética. Tá bem? E, por exemplo, se um nervo é misto, ele provavelmente vai ter mais de um componente, né? E se um nervo é somático puro, né, um nervo puramente motor, ele vai ter apenas um componente. A gente tem como grande exemplo aqui o núcleo do hipoglosso, né, que é um núcleo de um nervo motor. Eu queria aproveitar também para... A gente viu bem ali nessa primeira parte a respeito dos núcleos, tá? Que são aglomerados, que são corpos de neurônios. Sempre a gente falar de fibras, a gente vai estar falando de axônios, tá? Então, os axônios dos neurônios, eles vão se organizar formando vias, tratos, feixes, lemniscos, mas isso tudo são nomes para conjuntos de axônios, tá? Axônios neuronais, que é a substância branca. E eu trouxe aqui, desmistificar então, um pouquinho do que são as vias, tá? Eu trouxe aqui um pouco da via auditiva. Essa aqui é uma imagem simples, tá? Não vai mostrar todos os desdobramentos da via auditiva, mas vai dar pra gente ter uma noção. Então, lá na cóclea nós temos algumas células ciliadas que vão perceber, então, a chegada do som. Essas células vão estimular neurônios que estão lá na periferia e esses estímulos, né, esse potencial de ação vai vir através do nervo vestíbulo coclear. Quando chega aqui na região do bulbo, ele vai fazer sinapse ali com os núcleos cocleares e depois lá na oliva superior. Depois essa via vai ascender, tá? Pelo lemnisco lateral até chegar no colículo inferior. Do colículo inferior, essas vias vão passar pelo tálamo e depois vão acessar lá o córtex auditivo. Novamente, tá? Aqui não estão todos os desdobramentos da via auditiva. A gente vai ter depois uma aula específica sobre via auditiva, mas o momento que a gente precisa saber é que aqui nós temos 3 núcleos representados, né? Os núcleos cocleares, a oliva superior e o colículo inferior. E, neste caso, como uma via sensitiva, as informações chegam até esses núcleos para serem processadas e retransmitidas até chegarem lá no córtex auditivo, tá bem? E aqui nós temos um exemplo de via motora. Então, o estímulo partindo lá do córtex cerebral, lá do giro motor, tá? Essa via descende, então, passa aqui na cápsula interna, chega aqui no mesencéfalo, passa aqui pelo pilar do cérebro, né? Essa parte mais ventral aqui do mesencéfalo, que fica à frente da substância negra que está representada aqui, passa na base da ponte, tá? Entre aqueles núcleos pontinos, bem na região frontal aqui, continua descendo, passa pelo bulbo lá nas pirâmides bulbares, parte dessa via continua anterior, a outra parte da via assume um trajeto lateral depois que decurta aqui na decurtação das pirâmides. E essas vias vão chegar lá no neurônio motor, né, do corno anterior da medula e vão sair ali através dos nervos espinhais para inervar a musculatura estriada esquelética e vai estar relacionada, essa via relacionada com a motricidade voluntária. Então, só para vocês entenderem, né, essa diferença, primeiramente o conceito do que é uma via, do que são fibras nervosas, que são, na verdade, axônios de neurônios, tá?
Nesse caso, o corpo do neurônio está aqui nessa região cinzenta, né, na substância cinzenta lá do telencéfalo. E ele emite, então, um axônio que vai descer, formando essa fibra nervosa, né, formando essa via, que é a via córtico-espinal anterior e córtico espinal lateral, que vão descer então para inervar a musculatura. Eu espero que tenha ficado claro, né, a diferença do que é um núcleo, que é um aglomerado de corpos de neurônio, o que lembrando também que esses núcleos eles podem ser sensitivos quando eles recebem aferências da periferia e eles podem ser motores quando eles emitem para a periferia alguns estímulos. E a diferença, o conceito do que é uma fibra nervosa. A fibra nervosa é um axônio de neurônio e o conjunto desses axônios vão formar as fibras nervosas ali que vão constituir as vias, os tratos, os feixes, os leminiscos, que são diferentes tipos de organização, né, dessas fibras nervosas que vão estar então conduzindo ou recebendo estímulos nervosos, tá bem? Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em me chamar. Eu espero que tenha ficado claro e é isso.